Quanto de peso que a gente consegue manter após usar a tirzepatida? Ou, no caso ali, né, vocês devem conhecer como Monjaro, tá? É isso que esse estudo está buscando avaliar. É um estudo recente, tá? Então, estou trazendo um material sempre bastante recente aqui para vocês, tá? Vocês conseguem ver aqui que ele saiu em 2024, né? Então, ali para o finalzinho de 2024, né? Foi publicado ali no dezembro de 2023, mas aí a liberação depois, né, até sair do pré-print, enfim, aí foi mais pro final de 2024 ou meio de 2024, não lembro bem. De qualquer maneira, é um estudo bem recente, né? A ideia aqui é poupar o tempo de vocês, então eu já grifei a parte mais importante, tá? Os estudos com tirzepatida, eles são chamados, né, uma série de estudos são os surmounts, tá? Então vocês vão ver vários estudos ali, né? Que tem esse nome porque se referem à tirzepatida. Assim como o Ozempic, a gente tem os estudos chamados STEP, os STEP Trials, tá? São estudos relacionados ali também ao Ozempic, tá? Bom, a tirzepatida, né? A gente já sabe que ela atua igual ao Ozempic via GLP-1, que é o peptídeo similar ao glucagon, tipo 1, né? Atua nos receptores, mas também atua via GIP, que é o peptídeo insulinotrópico ali, que também vai atuar nos aspectos ligados ao controle glicêmico e saciedade. Esse é um estudo fase 3, tá, gente? Então, esse é um estudo já para avaliar realmente a prescrição ali no dia a dia, na vida real, tá? E a ideia desse estudo foi o seguinte, né? Todo mundo usa a medicação, tá? E aí, depois disso, vamos ter ali a questão de divisão, né? Então, metade vai continuar a medicação e a outra metade vai para o grupo placebo. Então, durante 36 semanas, todo mundo vai usar tirzepatida. E depois disso, metade vai ser randomizada para usar placebo, outra metade continua com a tirzepatida por 52 semanas. Inclusive, também foi conduzido no Brasil esse estudo, tá? A ideia era subir a medicação 2,5 até 10 ou 15 miligramas, né? São as doses máximas ali. A cada 4 semanas, se a pessoa não conseguisse subir, voltava para a dose menor e depois tentava novamente, tá? Então, é o que a gente chama de uma diminuição da dose, né? Esse de-escalation e re-escalation. Aí depois tenta novamente, tá? E aí só entra depois na segunda parte do estudo, né? Que é randomizar para ver se continuam tomando ou não a medicação, quem chegou em 10 a 15 miligramas, tá? Então, só quem chegou nessas doses maiores que foi realmente avaliado, né? Depois na parte 2 do estudo, que é a parte de tiramos a medicação. O que acontece, tá? Aqui não tem uma prescrição dietética, né? Então tem na verdade algumas recomendações que levam a consumir menos que 500 calorias frente ao gasto e ao menos 150 minutos de exercício aqui por semana, tá? Essa parte aí, então, os estudos geralmente são assim, tá, pessoal? Não adianta a gente reclamar, falar que tinha que ter uma dieta específica, que a ideia é avaliar na vida real mesmo, né? É claro que se tiver uma dieta específica, um personal, um nutri, né? Eles obviamente serem competentes, os desfechos podem ser melhores, tá? Bom, então legal, né? 36 semanas ali usando hepatida, depois randomiza a galera por 52 semanas, e aí o principal desfecho aqui é avaliar o peso total, tá? Outros desfechos é avaliar controle glicêmico, né? Insulina, lipidograma, pressão arterial e qualidade de vida por um questionário aqui também, né? Que é o SF-36, tá? No geral aqui, 783 participantes foram ali participaram do estudo, né? Dentre 952 ali que foram ali avaliados, 783 participaram. 113 descontinuaram, tá? Tava todo mundo usando no início, né? As primeiras 36 semanas. 113 pararam, principalmente por colateral gastrointestinal. Então isso é interessante, né? Ficou 670, tá? Desses 170, 92,7 chegaram a 15 miligramas, né? E 7,3 chegaram a 10 miligramas. Então, boa parte conseguiu sim chegar a 15. Mas olha como a taxa de desistência por efeitos adversos é grande, né? 113 de 783, tá? Uma taxa aqui de quase 20%, né? Bom, e aí eles foram randomizados, né? Depois disso, próxima parte é randomizar a galera, né? Ó, 670 usaram chegaram no final, né? E aí metade vai continuar usando tirzepatida
metade vai usar placebo. Eles acham que é medicação, mas não é, tá? Disso aí, quem estava no grupo tirzepatida, 310 completaram. Do grupo placebo, 290 completaram. Então a gente vê que a partir do momento que há uma tolerância a esses efeitos gastrointestinais ali, né, que é o efeito adverso mais comum, a desistência aqui diminui, tá? Então olha como a desistência foi maior aqui, né? A gente perdeu 113 pessoas de 733. E aqui não, aqui foi uma perda de apenas 25 no grupo de tirzepatida. Teve mais resistência no grupo placebo, tá bom? Aqui a tabela 1 é de bom grado que haja nos estudos, né, os dados dos pacientes. Então, idade, né? Aqui a gente vê gênero, raça, né, circunferência de cintura. Então, boa parte a gente vê que está numa idade ali, né, a média 48, 49 anos, né? 70% aqui são mulheres, tá? Boa parte aqui também das mulheres são mulheres brancas, né? E o IMC aqui da maioria é um IMC mais elevado. Na primeira fase do estudo, 38, e na segunda, que eles foram randomizados, 30,3, tá? Legal. Né? As comorbidades a gente vê que tinha bastante também, hipertensão, dislipidemia, né? Daqui a pouco a gente volta aqui, tá? Que isso é bem interessante. Vamos ver primeiro o resultado, né? Olha só. Aqui é a primeira fase do estudo. Olha como a galera perdeu, né? Em 36 semanas, chegaram a perder 20% do peso. Muita coisa, né? Quem continuou no grupo de tirzepatida chegou até 25% de perda de peso em 88 semanas. Quem mudou para o grupo placebo, que a gente vê uma tendência de reganho. Ainda assim manteve quase 10%. Pô, legal, né, Felipe? 10%, né? É uma boa quantidade, né? Mas a gente não sabe a longo prazo, né? Poderia depois essa curva aqui continuar subindo, tá, gente? Enquanto que essa curva de quem se manteve na medicação chegou num platô aqui. Perdeu 25% do peso, que é um baita resultado aqui, né? Dá para ter remissão de diabetes tipo 2, hipertensão, né? Melhora cardiometabólica. Esse aqui a gente não sabe, tá? Lembrando que aqui não houve uma prescrição específica de treino e dieta. Circunferência de cintura a mesma coisa, ó. Chegou num platô, uma queda aqui de 22 centímetros e meio, né? A partir da semana 64, igual peso. E quem mudou para o grupo placebo reganhou, tá? Mas ainda assim ficou melhor do que na baseline nessas medidas, tá bom? A maioria aqui da desistência, né? Ali foi justamente por efeitos colaterais, tá? Principalmente na primeira fase do estudo, tá bom? Então a gente vê que tirar a medicação realmente, né, leva ao reganho, tá? Porque é uma doença crônica, o tratamento é crônico. Não quer dizer que vai todo mundo usar para sempre, tá? Isso aí a gente não tem evidência para falar isso, né? Mas provavelmente o uso vai ter que ser mais prolongado, além das prescrições mais adequadas de mudança de estilo de vida para que o paciente consiga manter boa parte do peso perdido. Se ele perde 9% aqui e mantém, da maneira cardiometabólica, ele vai estar muito melhor do que estava em zero. Talvez esteticamente ele não esteja feliz, tá? Bom, o que acontece com esses pacientes aqui, né? Então, desfecho primário, perdeu bastante peso, né? E quem foi para o grupo placebo reganhou boa parte do peso, mas ainda assim manteve um bom resultado, tá? Aqui é interessante que aqui são os participantes que conseguiram mais que 5, 10, 15, 20% do peso, né? No grupo de cisepatida, a prevalência foi muito maior, tá? Aqui é o número de pessoas mesmo, ó. 203 pessoas, mais que 20% do peso. No grupo placebo, que mudou para o grupo placebo, só 42, tá? Eu não diria só, né? Pô, é um baita resultado. Mas, ó, que manteve mais 5% do peso, 70%. 30% reganhou no grupo placebo. Quem ficou na cisepatida, 97%, tá? Isso é muito interessante, né? Mais que 10% do peso, metade que mudou para o placebo depois de 38 semanas não conseguiu manter, tá bom? Bom, e aí a gente tem outras questões interessantes aqui, né? Quando a galera é randomizada, tá? Aí temos as comorbidades, né? Nós temos aqui o peso, tá? Então, ó, cisepatida e placebo, tá? Depois da semana 36, né? Depois foram randomizados, tá? Então, olha só, vou para a coluna peso aqui. Olha como que o pessoal tendeu a reganhar mais circunferência de cintura, tá? Igual eu já mostrei para vocês, né? Mas, o que vai acontecer aqui, pessoal? Deixa eu ir para essa parte aqui, tá? Esses dados de hipertensão, dislipidemia, né? Alterações até na esteatose hepática,
há uma tendência também de, na hora que o paciente ganha peso, quando cessa o uso, voltar ali fatores ali cardiometabólicos arriscados, como aumento da gordura no fígado, alteração do LDL, alteração glicêmica, tá? Aqui eles não deixaram no estudo, eles deixaram na tabela suplementar número 2 que eu não baixei aqui para vocês, tá? Mas eles falam aqui, né? Mas ainda assim a gente vê que há uma tendência também de alterações cardiometabólicas. Então não é só o peso aqui, é a questão não só estética, mas também, né, de alterações de risco mesmo, fatores de risco, né, para doenças ou até para mortalidade, tá bom? Então, esse é um estudo, né, que ele tem suas limitações, né, porque trabalhou mais com o pessoal que tolerou dose mais alta, não houve avaliação, por exemplo, aqui, ó, eles falam de terapia comportamental intensiva, no grupo de manutenção, tá? A gente sabe que é importante. Obviamente não houve pressão dietética, isso também iria encarecer muito o estudo, né? Mas na vida real a gente não pode pegar isso e achar que ó, a pessoa vai ter que usar medicação para sempre. Mas entender que é uma questão crônica, tá? Não é só baixar o peso. Isso não é reganho pela medicação. Ah, não. A medicação levou ao reganho. Isso aí é cessou a medicação, cessou aquilo que diminuiu o consumo alimentar. Igual se tem, sei lá, uma hipertensão. Você está usando uma losartana. Tirou a losartana, aumenta-se a pressão arterial, tá? Então não é um efeito rebote por tirar a medicação, porque a medicação alterou ali, aumentou a chance de rebote. Não. É porque você tirou o fator que ajudava a controlar teu peso. Teve um estudo, pessoal, que fez esse mesmo desenho com o Ozempic, com a semaglutida, né? O Ozempic, no caso semaglutida subcutânea, tá? Então, nesse estudo com a semaglutida subcutânea, até salvei os dados aqui. Eles fizeram 20 semanas de todo mundo usando semaglutida, até 2,4 a dose, né, a dose máxima. E depois disso eles fizeram 48 semanas, o pessoal parava de usar. Tá? Metade parava de usar, metade ali continuava. É engraçado que nesse estudo, né, o pessoal da semaglutida, em 20 semanas, todo mundo chegou a uma média de redução de peso ali de mais 10%, tá? Se a gente olha aqui, é claro que são públicos, né, são pessoas diferentes, mas são públicos parecidos, tá? Então, no Ozempic, 20 semanas, 10%. Se a gente olha aqui 20%, 20 semanas aqui, ó, 20ª semana, né? A tirzepatida já está em mais de 15%. Então, o efeito dela é maior, tá? Não estou falando que ela é melhor, porque vai depender do custo, tolerância, acessibilidade, enfim, tá? Depois disso, a galera continuou usando o Ozempic, chegou na semana 52, essa daqui, tá? Com uma redução de 18% do peso. Aqui a tirzepatida já está em 25%. Né? Então a gente vê que ela tem um efeito ali, né? Pelo menos estudos de fase 3 mais potente. Mesmo público ali focando em principalmente pessoas com obesidade, brancas, a maioria mulheres, tá? A galera que cessou o Ozempic também reganhou. Então, depois que cessaram o Ozempic, depois de mais ou menos 50 semanas, 48 semanas, eles mantiveram apenas ali quase 5% do peso. Aqui a galera mantém 10%, tá? Então a gente vê um intervalo aqui de 52 semanas, 10%. No outro estudo com o Ozempic, 48 semanas, mantiveram 5%. Então parece que até na manutenção, como a tirzepatida ela faz cair mais esse peso, provavelmente ela vai levar também a um reganho quando você tira, né? Mas até voltar ao padrão inicial, vai levar mais tempo. Não quer dizer que necessariamente vai voltar ao padrão inicial, tá, pessoal? Mas é muito provável que sem outras medidas isso aconteça assim, tá? Então, não há almoço grátis. Na hora que você toma a medicação, ela é para uma doença crônica, né? Ou para doenças crônicas, no caso de diabetes tipo 2, obesidade, estatose hepática, né? É possível remissão, sim, mas sempre com controle ativo. E na hora que chegamos na fase de manutenção, aí que as medidas comportamentais ligadas a uma dieta adequada, estilo de vida adequado e muitas vezes psicoterapia são muito importantes, tá? Isso a gente tem até em outros estudos com a liraglutida, onde quem fez o uso de liraglutida com exercícios foi melhor do que quem fez o uso de liraglutida, né? Liraglutida vocês conhecem como Saxenda ou Victoza. Então, quem usou liraglutida com exercícios foi muito melhor do que quem usou apenas a liraglutida sem exercícios, tá bom? Esse estudo aqui, novamente, só tem a recomendação, não tem a prescrição por si. Na vida real, é óbvio que a gente busca, sim, a prescrição de dieta, uma avaliação ali de um bom personal, prescrição de exercícios e até psicoterapia, se ali necessário, muitas vezes é, ok?
É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem esse estudo para vocês, né, nesse intervalo de tempo um pouquinho mais curto. Se vocês gostaram, deem feedback, que a minha ideia é também trazer no canal aqui, né, estudos mais recentes para conseguir ir atualizando vocês gratuitamente. O meu pagamento é o feedback de vocês, beleza? Então, comentem, compartilhem, curtam o canal, isso é bem importante aqui para mim para manter esse trabalho. Até uma próxima.